Êxodo capítulo 10, versículo 21 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos os sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Essa é a 9ª praga, que está sendo narrado aqui, que foi o enfrentamento de Moisés ao faraó. O que Moisés pleiteava? Moisés pleiteava um culto. Ele só queria cultuar a Deus. Deixa ir o povo para cultuar o Senhor. Então, depois de 8 tentativas e negativas, essa 9ª, o faraó disse: então vão. Só não levem os vossos gados, tal. Porque era dessa forma que eles haveriam de ofertar ao Senhor algo ali no deserto. Era das suas posses, era do seu gado, era das suas ovelhas. Então era do seu rebanho que eles iriam ofertar a Deus no deserto. Mas o faraó não queria. Ele se opunha a que o povo então sacrificasse a Deus. Essas coisas nos mostram muito claramente que as pessoas que não conhecem o nosso Deus não entendem o nosso culto. As pessoas que não conhecem o nosso Deus não entendem as nossas ofertas. Eles sequer se convencem de que é importante o que nós fazemos, porque para eles não tem importância. E assim foi o faraó. Não, então deixe os vossos rebanhos e podem ir servir ao Senhor. A posição de Moisés é que me chama a atenção. A palavra que ele trouxe ao faraó é que me chama a atenção. Nem uma unha. Será que foi convincente o posicionamento dele? Ele não disse nem um cabrito, nem um frango. Ele diz nenhuma unha. Então, quando nós queremos enfatizar alguma coisa, a gente fala desse jeito. Mas nem um fio de cabelo. Então, Moisés ele foi muito enfático no seu posicionamento com o faraó. Nenhuma unha ficará. Porque nós não sabemos o que Deus vai querer que nós ofereçamos. Então, o que Moisés nos ensina com isso? Que as nossas posses precisam estar à disposição de Deus. E nós precisamos entregar para Deus o que Ele quer, não o que eu quero dar. Percebe? Que eles tinham que levar tudo, porque eles não sabiam o que Deus iria pedir. Então as nossas posses não são nossas. A partir do momento que nós nos entregamos a Deus, as nossas posses não são mais nossas. São de Deus. Nós não sabemos o que Deus vai nos pedir. Então, eles precisavam levar tudo. Mas a posição de Moisés diante do faraó é que fez a diferença. Irmãos, em relação ao nosso culto, em relação à nossa fé, sempre haverá enfrentamentos. Sempre haverá negativas. É a tua posição que vai mostrar como você está com Deus. Sabe o que muitas vezes acontece? Na hora de ir pro culto, chega aquele parente lá da outra cidade. Eu vou ter que ficar em casa porque o parente veio lá da outra cidade.
Pastor, eu não vou no culto, tá? Mandou uma mensagem, não vou no culto, porque chegou um parente lá da outra cidade, eu vou ter que ficar recebendo. Nenhuma unha! Moisés disse. Que posicionamento cristão que nós estamos tendo! Não estamos glorificando a Deus nem com o nosso posicionamento, quanto mais com as nossas coisas. As pessoas são impedidas de ir cultuar a Deus porque o parente de Arcadas chegou. Oh, quão importante, o parente de Arcadas chegou. E eu não vou poder ir porque ele lá de Arcadas veio visitar-me. Então eu vou ter que ficar fazendo sala. Que posicionamento medíocre que estamos tendo em relação ao nosso culto. Em relação ao nosso Deus. As pessoas não veem Deus em nós por causa do nosso posicionamento. Não temos um posicionamento de homens e mulheres de Deus. Um posicionamento medíocre. A garoa está chegando lá em Jaguariúna, eu acho que eu não vou no culto. Porque, olha, pode ser que me deu a gripe. Que posicionamento! Que raio de cristão que somos! Nós não podemos negociar nenhuma unha para o nosso culto a Deus. Eu poderia hoje dizer, irmãos, eu não vou porque meu irmão morreu. Eu poderia. Seria uma justificativa justa, né? Meu irmão morreu, eu estou aqui cultuando o meu Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos ter um posicionamento. Não basta falar. Nós temos que viver. Falar é fácil. Viver a nossa fé que é difícil. Ter um posicionamento em relação à nossa fé que é difícil. E nós estamos vivendo dias terríveis porque as pessoas não têm posicionamento em relação a Deus. São medíocres. É difícil. É difícil. Porque cadê os Moisés? Onde estão os Moisés? Porque se não fosse Moisés, ô Faraó, muito obrigado porque você liberou todo mundo, né? Até as crianças, né, Faraó? Obrigado. Não tem problema ficar aí, ó. Deus vai entender, né? O senhor não deixou, né? Deus vai entender. Que posicionamento é este que nós estamos tendo hoje? Posicionamento medíocre, que diante de Deus ele olha pra gente e quase que vomita. Porque o nosso posicionamento não condiz com o grandioso Deus que nós temos. Nós não sabemos valorizar o Deus que servimos. Quando nós soubermos dizer, diante de qualquer dificuldade, mas nenhuma unha, aí nós vamos prestar um culto agradável a Deus. Os nossos cultos não têm sido agradável a Deus, porque nós não temos um posicionamento diante dele. A proposta de Faraó, ela era boa. Atendia os requisitos exigidos por Deus, mas Moisés rejeitou. Sabe por quê, irmãos? Moisés entendia de padrão de Deus. Os padrões de Deus são altíssimos. E nós estamos vivendo a vida cristã com os padrões lá embaixo. Não estamos entendendo que Deus que nós servimos. Não estamos entendendo a quem servimos. Não estamos entendendo como é um culto agradável a Deus. Porque estamos cheios de desculpa. E achamos que Deus aceita. Nós achamos que conseguimos, então, ó Deus, o senhor entende, né? O gado ele não deixou ir, então nós não temos o que oferecer, mas o gado, o Faraó, né, Deus? Ele poderia ter as melhores desculpas. Mas ele sabia que o padrão de Deus é altíssimo. Então ele não aceitou. A proposta, irmãos, que parece muito boa. Há situações que nós temos todas as desculpas para que nós não cultuemos a Deus. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Ele tem um padrão. E desse padrão ele não cede. Aconteça o que acontecer, ele não cede. Não pense você que ele... Deus entende, mas ele não vai ceder. Ainda que seja você, ele não vai ceder. Ainda que seja eu, ele não vai ceder. Nós precisamos, irmãos, entender os padrões de Deus. Está tudo aqui. Estamos vivendo os padrões deste mundo. E muitas vezes muito abaixo dos padrões deste mundo.
O culto a Deus, gente, tem que estar lá em cima na nossa vida. Coisa que deve ser pensado de ser impedido é o nosso culto a Deus. É a última coisa. Se não tiver mais o que fazer, a gente vai dizer, Senhor, daí sim. Aí Deus entende. Mas a primeira coisa que nós deixamos de fazer é o nosso culto a Deus. A primeira coisa, a gente tem tempo para tudo que é coisa, menos para Deus. A gente tem tempo para tudo que é coisa, para ver o jogo do Corinthians hoje, né? Mas para ler a Bíblia, não. Para dobrar o joelho e orar, não. Nós não temos tempo. Para evangelizar, não. Nós não temos tempo. Então, gente, eu estava falando com meu filho, o Fernando, e eu falei para ele, filho, tudo o que o pai prega, o pai vive antes, para depois pregar. Falei, antes de eu pregar, eu vivo. Eu estou falando essas coisas aqui para vocês, eu fiz tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje ainda. Hoje eu evangelizei uma pessoa que se converteu, entregou seu coração para Jesus e saiu de uma situação terrível. Glórias ao nome do Senhor. Eu não estou falando coisas filosóficas. É a minha vida. E se eu não vivesse, os meus filhos, minha esposa, minhas noras saberiam. Os padrões de Deus são altíssimos. Não negocie. Não negocie ele. Que nada impeça o teu culto a Deus. Porque está muito fácil para nós deixar de cultuar a Deus, seja em casa ou seja aqui na igreja. Tá assim, é muito fácil. Qualquer coisa nos impede. Uma nuvem no céu nos impede. Deus não negocia padrões.